Any lane there is a barber showing photographs of every hand he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a bank. Olá, toda vez que o aluno se depara lá com o enunciado ITA, já começa a tremer a base, né? A maioria dos vestibulandos tem pavor de questões do ITA, porque realmente eles exigem um pouco mais do que o normal. Essa questão aqui sobre polígonos, ângulos internos, caiu no ITA e diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular é 2.160 graus. Então, o número de diagonais desse polígono que não passam pelo centro da circunferência que o circunscreve é, e temos as 5 alternativas. Bom, pessoal, vocês entenderam? Então, tem lá um polígono regular. Lembrando, polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados iguais, tem a mesma medida. E, logicamente, os ângulos internos também são iguais. Ele diz que se somar todos os ângulos internos, dá 2.160 graus. Mas não é essa a pergunta. A pergunta ele quer saber o seguinte: de todas as diagonais que você traçar, tem N diagonais, né? E você vai ter algumas que vão passar pelo centro da circunferência que vai circunscrever esse polígono. Ou seja, vai passar pelo lado de fora, né? Porque quando está pelo lado de dentro é uma circunferência inscrita. Como ele circunscreve, ele está por fora desse polígono. Depois eu vou fazer um desenho de um octógono, só para você ter uma ideia, tá? Muito bem. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de diagonais que não passam pelo centro. Bom, então vamos lá, gente. Tem uma formulinha aqui que a maioria desconhece e vocês vão ver agora no decorrer da aula. Então fica aqui comigo que vocês vão entender bem essa aula aqui e como resolver esse tipo de exercício. Bom, qual é o formulário que eu vou utilizar aqui, gente? Olha só. Uma das formas mais importantes é a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Então, olha só. Vou chamar de SI. Soma dos ângulos internos é N menos 2 vezes 180. Bom, como é que eu sei que isso aqui dá certo? Olha só, gente. Triângulo, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos não é 180 graus? Quantos lados tem um triângulo? 3. Então, ó, 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180 dá 180. Ou seja, esse N aqui é a quantidade de lados, tá? Beleza. E qual é a formulinha das diagonais? A diagonal, você vai fazer isso aqui, é um pouquinho mais complicado. É o N, que é a quantidade de lados, vezes N menos 3, o lado de menos 3, vezes 2. Vamos pegar um exemplo bem fácil. Um quadrado. O quadrado tem quantas diagonais? Não tem 2 diagonais? Então, o quadrado tem quantos lados? 4. Então, vamos lá, ó. Substitui 4 no lugar do N aqui. 4 vezes 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Dividido por 2 dá 2, dá 2 diagonais. Beleza? Entenderam? Então, isso vale para qualquer quantidade de lados. Bom, isso daqui é as duas fórmulas principais. Mas agora eu vou contar o segredinho desse exercício aqui. Como é que eu calculo a quantidade de diagonais que passa pelo centro da circunferência que está circunscrevendo esse polígono? É muito fácil. Vou chamar de P, tá? Vou chamar de P essa quantidade de diagonais que passa pelo centro. Essa quantidade é sempre a quantidade de lados dividido por 2. Só isso. Então, por exemplo, um quadrado não tem 4 lados? Quantas diagonais passam pelo centro? 2. Um hexágono tem 6 lados, não é isso? Então são 3 que vão passar. Então essa regrinha aqui vale para polígonos regulares de lados pares, tá? Quantidade de lados pares. Beleza? Então, tendo essas 3 fórmulas, eu vou conseguir fazer então o exercício. E olha só. O que ele quer? Vamos chamar de Q, diagonais que não passam pelo centro. Então, olha só, se eu tenho a quantidade de diagonais, que com essa formulinha aqui, essa diagonal aqui, essa formulinha aqui vale para todas as diagonais, tá? Então, as diagonais que não passam pelo centro, seria o Q é igual ao total de diagonais menos a quantidade de diagonais que passam pelo centro, que é o P. Então,
eu não tenho nenhuma informação direta para eu resolver isso aqui agora. Mas vamos fazer agora a figura de um octógono para você entender melhor essa questão aqui. Isso não quer dizer que essa figura é um octógono não, tá, gente? Eu não sei ainda quantos lados tem esse polígono aqui, mas eu vou fazer o exemplo de um octógono para você entender. Bom, aqui está a figura de um polígono regular, que é o octógono, ou seja, tem 8 lados. Observe que ó, eu tenho uma diagonal que passa pelo centro, 1, 2, 3, 4. Aí as outras são complemento dessas daqui, né, gente? Então, eu só tenho 4 diagonais. E realmente a formulinha diz que é metade de quantidade de lados. Se eu tivesse um hexágono de 6 lados, seria 3 diagonais e assim por diante. Beleza? Ah, mas só tem essas diagonais? Claro que não, né, gente? Olha só. Eu tenho essa diagonal aqui, eu tenho essa diagonal aqui, eu tenho essa diagonal aqui. Enfim, eu tenho uma série de diagonais aqui que não passam pelo centro. E a questão aqui está perguntando exatamente a quantidade dessas diagonais que não passam pelo centro. Então, por isso que eu disse que a quantidade de diagonais, que é o Q, que não passa pelo centro, é igual ao total de diagonais menos a quantidade que passa pelo centro. Beleza? Tá claro até agora, né? Bom, agora vamos sair na captura das informações que eu preciso. Diagonais. Eu preciso saber diagonais e o P. Para eu saber o P, eu tenho que saber o N, quantidade de lados. As diagonais, eu também tenho que saber os lados, porque a diagonal não é N vezes N menos 3, ou seja, eu não consigo calcular diretamente utilizando essas duas formulinhas, porque eu ainda não tenho a quantidade de lados. E como é que eu vou descobrir? Bom, ele me deu uma dica. Ele disse que a soma dos ângulos internos é 2160. Ora, eu vou usar essa formulinha do SI aqui, ó. A soma não é 2160, então você coloca aqui, ó, 2160 graus é igual a N menos 2 vezes 180. Então, N menos 2 é 2160 dividido por 180. Bom, para você fazer essa continha aqui, basta você cortar o zero aqui, corta o zero. Ficou 216 sobre 18. Dá para simplificar por 2 aqui, vai dar quanto? Ó? Por 2 dá 108, por 2 vai dar 9. Quanto que é 108 dividido por 9? Então vamos fazer a continha aqui. Ó. 108 dividido por 9. 9 vai dar 1, né? 1 vezes 9 dá 9, menos aqui, vai dar 1, baixou 8. 2 vezes 9 dá 18, então menos 18, 0. Né? Então o N menos 2 é igual a 12. N menos 2 é igual a 12. O menos 2 está do lado esquerdo, vai passar para o lado de lá, vai ficar 12 mais 2, que é igual a 14 lados. Então, N igual a 14 lados. E só por curiosidade, como é que chama um polígono com 14 lados? Chama-se tetradecágono. Tá? Então, uma figura que tem 14 lados chama-se tetradecágono. Beleza, bom, agora eu tenho a quantidade de lados. Agora com essa quantidade de lados, eu consigo descobrir a quantidade de diagonais e a quantidade de diagonais que passam pelo centro. Então vamos lá, ó. As diagonais, total de diagonais, vou fazer aqui, ó. Total de diagonais é igual a N. Quanto que é o N? É 14. 14 vezes 14 menos 3 dividido por 2. Essa formulinha, não é isso? Agora é só fazer o seguinte, ó. 14 com 2 simplifica, vai dar 7. 14 menos 3 dá 11, certo? 7 vezes 11 vai dar quanto? 77. Então eu tenho 77 diagonais no total dessa figura. Então se você tiver uma figura com 14 lados e traçar várias diagonais, total, mesmo passando pelo centro, vai ter 77 diagonais. Beleza, agora vamos calcular a quantidade de diagonais que passam pelo centro, que é o P. Então, P é igual a 14 dividido por 2, ou seja, 7 diagonais que passam pelo centro. Agora ficou fácil, agora vamos resolver aqui, ó. A quantidade de diagonais que não passam pelo centro é o total, 77, menos os que passam pelo centro. Ora, 77 menos 60
vai dar 70 diagonais, que não passam pelo centro. A alternativa C de certo, C de correto. Entenderam, pessoal? Olha, isso aqui é realmente justifica ser uma questão do ITA, né? Sempre tem um complicadorzinho. Se você não entendeu, se ficou alguma coisa que ficou na dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te atender e tirar a sua dúvida. E se você entendeu e achou que a aula valeu a pena, então inscreve aí, deixa seu like, é muito importante para nós. E convide seus amigos, seja do ensino médio, seja do ensino fundamental, para que venham conhecer esse nosso trabalho, feito com extremo cuidado, com extremo carinho, para que vocês possam entender passo a passo todas as questões aqui expostas. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!